Professor Luciano, podemos iniciar. Bom dia a todos, sejam bem-vindos nessa sessão de tema livre, que é sobre esporte educacional e esporte de participação. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Thaisa e parabenizar também a todos os organizadores desse congresso, que está sendo muito interessante e muito rico em informações. O meu nome é Luciano Jurgen, eu trabalho na Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina, Pernambuco, e atuo nas disciplinas de esporte de raquete e pedagogia do esporte. Até antes da pandemia, a gente tinha um projeto de extensão com iniciação ao tênis, para crianças e também para terceira idade. Mas com a pandemia, nós tivemos que, vamos dizer, dar uma parada com o projeto por motivos óbvios. Mas, então, só para fazer essa apresentação, e eu acho que agora a gente começa, então, com as apresentações dessa sessão de tema livre. Boa sessão para todo mundo. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Aline Miranda Strapasson, eu sou professora da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E junto com a minha amiga e colega, a professora Marília Martins Bandeira, também professora da URGS, e das acadêmicas Stephanie do Prado Brasil, da URGS, e Juliana Santos da Silva, da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, a gente vai apresentar o relato de experiência intitulado Meu aluno não tem condições de jogar badminton, e agora? O badminton é um esporte de raquetes e peteca conhecido mundialmente. Dentre as várias vertentes, encontra-se o parabadminton, uma modalidade paralímpica específica para pessoas com deficiência física. O objetivo desse trabalho é apresentar ideias de materiais alternativos e adaptações simples para efetivar a prática do parabadminton pelos alunos com deficiência física com maiores comprometimentos motores. O projeto Escola de Esportes Adaptados e Paralímpicos, coordenados por mim e pelos professores Marília Martins Bandeira, o professor Gui Ginciene e o professor Tiago Leonardi, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, da URGS, ensina parabadminton para crianças e adolescentes com deficiência física. Para poder participar do trabalho de iniciação paradesportiva proposto pelo projeto, um dos nossos alunos, com 8 anos de idade, usuário de cadeiras de rodas por sequelas da paralisia cerebral, com comprometimentos motores mais severos, precisou de um olhar distinto dos professores atuantes no projeto. Então, pensando na participação plena de alunos com deficiência física, que tal utilizarmos materiais diferenciados e adaptações simples, seguindo os princípios do jogo? Então, aqui eu trouxe um videozinho para mostrar uma das atividades adaptadas com a utilização de matadores de mosca para desenvolver a habilidade de rebater e bolinhas de sabão.
Então, para aprender a rebater, que é uma habilidade essencial dos esportes de raquete, utilizamos como raquete matadores de mosca, como vocês viram agora, com bolhas de sabão, com balões e bexigas e também rebatendo petecas penduradas com fio de nylon. Então, aqui a gente tem o exemplo do matador de moscas e o exemplo da bexiga. Também utilizamos as raquetes de mão do zebol. Então, aqui é um exemplo, as raquetinhas de mão do zebol. E essa atividade era uma atividade muito simples, na qual esse arco, ele representava uma goleira, uma trave de um gol, e o nosso aluno ele tinha que rebater as petecas lançadas pelo colega ou pelo professor, com o intuito de não deixar fazer gol. Tá? Então, uma atividade bem simples. Para rebater, também utilizamos as mãos e raquetes infantis, que são mais leves, com cabo mais curto e cabeça maior. Então, gente, essas alternativas, elas facilitam o aprendizado e o desenvolvimento da habilidade de rebater, como falamos antes. Para receptar petecas, o passaguá ou coador de pescas foi uma alternativa divertida utilizada. Então, aqui está o exemplo, tá, do passaguá ou coador de pescas. Além disso, reduzimos consideravelmente o tamanho da quadra de jogo e a altura da rede, como vocês podem ver nesse exemplo aqui. As atividades lúdicas propostas estavam de acordo com as possibilidades do aluno, aumentando o grau de dificuldade das mesmas gradativamente. As regras do jogo foram sendo faladas naturalmente conforme brincávamos. E assim, além de aprender um esporte de forma prazerosa, a criança tem a possibilidade de desenvolver um olhar diferenciado e positivo sobre si, através das recorrentes práticas com sucesso. Por fim, apesar do parabadminton ainda não ser uma modalidade de nome tão conhecido e popularizado no nosso país, foi possível praticá-lo com simples adaptações, objetos fáceis de encontrar e baratos. Felizmente, nesse caso, não tivemos imprevistos nem obstáculos intransponíveis, visto que a infraestrutura da nossa escola, da EasyFeed, é totalmente acessível, e o aluno dispunha de cadeira de rodas própria e total apoio e suporte da mãe. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade ou algo para falar, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail aline.estrapasson@urgs.br e eu fico à disposição. Obrigada! Olá, meu nome é Larissa Casini, eu sou estudante de Ciências do Esporte na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, membro do Laboratório de Estudo em Pedagogia do Esporte, e em conjunto com a Paula Corsacas e com a Larissa Galati, desenvolvemos esse estudo intitulado As Modalidades de Raquete em Projetos Sociais no Brasil. Como introdução, temos que os projetos sociais esportivos são destinados majoritariamente à população em situação de vulnerabilidade social. E a Rede Esporte pela Mudança Social, a REMS, é uma organização que integrou em 2019 113 instituições presentes em 19 estados do país, que realizam mais de 200 mil atendimentos diretos por ano, ou seja, atende diretamente a população aplicando atividades físicas e esportivas. E essas organizações desenvolvem projetos e programas esportivos sob o nome de Esporte para o Desenvolvimento, que é um setor que recebe suporte, tanto organizacional quanto financeiro, do setor privado, de organismos internacionais, como a ONU, e apoio governamental a nível municipal, estadual e federal, isso para utilizar o esporte como recurso de desenvolvimento humano e de bem-estar social.
e com isso podemos dizer que a RENS nos dá um rico panorama das ações desenvolvidas pelos projetos sociais esportivos no Brasil, na perspectiva do esporte educacional, sendo ela o alvo da nossa pesquisa. Então, tivemos como objetivo caracterizar como as modalidades esportivas de raquete estão presentes nas ações dos projetos sociais esportivos da RENS. Como metodologia, em 2018 foi realizada a coleta de dados anual da RENS, em que organizações vinculadas à RENS foram convidadas a responder a um questionário que continha perguntas sobre a organização e sobre as atividades desenvolvidas por ela. Recebemos 96 respostas, ou seja, 85% das organizações responderam a essa coleta de dados, e ela foi utilizada como base de dados deste estudo e analisada através da estatística descritiva. Além disso, investigamos os sites dessas organizações para identificar o escopo de atuação através da análise de missões e de objetivos declarados nesses sites das organizações. Como resultado, obtivemos que das organizações respondentes, 12 oferecem esportes de raquete. E eles estão demonstrados nesse gráfico, com predominância do tênis em 10 das 12 organizações, 77% oferecem o tênis, 2 oferecem badminton e 1 oferece tênis de mesa. Algumas das organizações oferecem mais de um esporte, e eles também foram contabilizados nesse gráfico. E dessas 12 organizações, apenas 6 exploram os esportes de raquete como principal atividade oferecida pela organização, e todas elas oferecem o tênis como principal. Além disso, identificamos as sedes das organizações por região do país, e elas foram encontradas na região sudeste e na região sul do país, com predominância na região sudeste. 66,66% das sedes das organizações dos esportes de raquete estão nessa região, seguido da região sul, com 33,33%. Também foi encontrado o número total de atendimentos, foram um total de 83.480 pessoas atendidas por essas organizações, sendo que 50,82% é referente ao público feminino e 49,17% ao público masculino. E desse total de atendimentos, 57% é de crianças e adolescentes, ou seja, as organizações atendem majoritariamente ao público jovem. E desse atendimento, apenas 0,4% é voltado ao público de pessoas com deficiências. Por fim, fizemos a coleta e análise das missões e objetivos dessas organizações. Eles foram planilhados e analisados de acordo com nossos termos-chave previamente elaborados. E com isso concluímos que os termos-chave que mais estão presentes nessas organizações é a educação, qualidade de vida, desenvolvimento e inclusão social, seguido de divulgação do esporte e ascensão social. Como conclusão, temos que as modalidades de raquete estão pouco presentes na programação dos projetos sociais esportivos para o público infanto-juvenil no país. E, em geral, elas aparecem de maneira coadjuvante nesse cenário. Mas isso sugere que há um espaço para o crescimento e popularização dos esportes de raquete como uma prática educacional a partir de ações intencionais desenvolvidas por essas organizações para que esse objetivo seja atingido. Aqui estão as referências e obrigada. Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de dizer o meu muito obrigada por estar tendo essa oportunidade de participar do Congresso em Esportes de Raquete. Meu nome é Marisa Sanches, sou discente do 4º semestre em licenciatura em Educação Física na Universidade Federal do Pampa, e juntamente com as minhas colegas Lúcia Ribeiro, Rafaela Belinazzi e Fabíola de Oliveira, trazemos para vocês o trabalho intitulado Pádel no Ambiente Escolar. Para vocês terem uma ideia do pádel, vamos introduzir ele, segundo a Confederação Brasileira de Pádel, a COBRAPA. O esporte pádel nasce dentro dos navios, onde os marinheiros, querendo jogar tênis e vendo que as bolinhas caíam no mar, começaram a usar as paredes do navio.
e isso o jogo tinha continuidade. Então, na verdade, o pádel é uma adaptação, sim, do jogo de tênis, e por isso também foi muito tempo considerado um tênis de alto mar. Para chegar em terra firme, e chegar também à Europa, o Afonso de la Roé vai até o México em 1974, onde visita o mexicano, que já tinha construído uma quadra em terra firme lá no México. Ele traz para a Europa esse novo jogo, se apaixonou pelo jogo e traz esse jogo para a Europa e constrói 2 quadras em Marbella, na Espanha. Inclusive, hoje a Espanha é uma das potências mundial no esporte. Aqui na América do Sul, o esporte chega primeiramente em regiões do Sul, que fazem fronteira com países como Argentina e Uruguai, as cidades fronteiriças, a qual está inserida a cidade que eu resido, que é Uruguaiana, onde esse projeto também está inserido. Aqui se percebe que o pádel, como esporte, já faz parte da cultura esportiva, daqui da minha cidade e do Rio Grande do Sul, de todo o nosso estado. Trouxe aqui para ilustrar para vocês uma quadra de cristal, é uma quadra oficial de cristal e carpete, a ilustração de uma raquete de pádel e de uma bolinha de pádel. Apesar de um esporte já fazer parte da cultura, como já disse para vocês, notamos que ele é muito pouco explorado na educação física escolar. Assim como outros esportes de raquete também são, né? Então, é nesse contexto que surge o projeto de extensão Pádel Cidadão. O Grupo de Estudos em Educação Física e Esporte, GEF, é o grupo em qual eu estou inserida, para que, com isso, haja essa troca de conhecimento com a comunidade escolar. O projeto teve a intenção de associar cidadania e esporte, buscando dar aos escolares da rede pública a oportunidade de vivenciar o pádel. Para que isso acontecesse, foi convidado os alunos do 4º e 5º anos da escola, de uma escola pública estadual aqui, e foram ministradas aulas semanais por mim, que sou acadêmica de educação física e uma atleta apaixonada de pádel, juntamente com meus colegas. Para que isso acontecesse, o espaço do Clube Esportivo Pádel do Engenho nos foi cedido gratuitamente, assim como todos os outros materiais, pois houve uma parceria da Universidade Federal do Pampa com o Clube Esportivo. Para que fizemos as aulas sempre mais voltadas a trazer abordagens recreativas e integradas e uma inter-relação entre o lúdico, a técnica, a tática e o cognitivo. A gente observou que esses alunos do projeto estavam muito motivados, eles ficaram motivados na nova prática, interessados, houve uma elevação da autoestima. Trago para vocês aqui também, que é esse respeito, Machado Souza e Silva, 2019, comenta que uma prática de esportes com raquete bem estruturada e planejada possibilita maior motivação e interesse dos alunos, e que a motivação é um dos vieses que sustenta a prática esportiva. Aqui temos as fotos, batemos lá no nosso clube, durante as nossas aulas, ilustrando as nossas aulas e o nosso passar do aprendizado para nossos alunos de uma forma lúdica, como bem disse. O Pádel Cidadão é um processo de ensino, vivência e aprendizado que dentro da rede pública das escolas da rede pública aqui da cidade de Uruguaiana, onde há através do conhecimento e prática, então, essa troca de saber. Notamos que para os esportes haver
o acesso aos alunos, essa democratização do esporte de raquete é muito importante. Assim, todos os alunos podem ter acesso ao mesmo, eles se apropriam, sim, do conhecimento e desenvolvem no esporte. O pádel, além de uma prática de lazer, muito usada como lazer, uma prática esportiva, ela tem como resultado uma melhoria no convívio, na integração social dos nossos alunos, e com isso se faz muito importante a continuidade desse projeto, para que possa, sim, abrir novas oportunidades às escolares e eles terem novos aprendizados. Aqui temos umas fotos também do nosso grupo, lá nas nossas aulas, e trouxe aqui para vocês as referências que usamos no nosso trabalho. Eu gostaria, então, de mais uma vez agradecer a oportunidade e fico aberta para os questionamentos posteriores. Professor Luciano, terminamos com os vídeos. Bom, eu queria inicialmente parabenizar, né, a Aline, a Larissa e a Marisa pelos trabalhos, e vamos dar início, então, agora à sessão de perguntas, né, para os apresentadores. Eu não sei como é que tu acha, a gente espera as pessoas escrevem aqui no chat ou elas podem abrir o microfone? Qual é o que tu sugere, Daniel? Elas podem abrir o microfone. Ah, então tá. Bom dia, professor Luciano. Posso me inscrever? Sim, fica à vontade. Bom dia. Eu não vou abrir a câmera por uma questão logística aqui, até para melhorar a comunicação. Todos estão me ouvindo? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando dessa mesa, junto com todos vocês, e de uma maneira geral participando do Congresso. Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Alci, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, que é a unidade de educação básica, é o antigo colégio de aplicação da Universidade Federal de Goiás. Temos uma diferença que nós somos todos professores do magistério superior, lá dentro do nosso CEPAI. Bom, eu ensino a disciplina Esporte, Raquete e Frescobol. E, na realidade, eu gostaria primeiro de parabenizar as colegas que me antecederam apresentando seus trabalhos. Eu também apresentei um pôster que está aí, né? Gostaria muito que todos tivessem acesso, lessem e procurassem conhecer o nosso trabalho. Eu, além de professor da disciplina Esporte, Raquete e Frescobol, eu sou atleta de frescobol profissional. Eu participo de várias competições no Brasil todo, e nós estamos tentando aí engatinhar para ver se a gente consegue organizar melhor o frescobol na perspectiva de fazer com que ele se torne mais conhecido no Brasil. Para não delongar muito, eu gostaria de dizer exatamente sobre isso, né? O que eu estou mais gostando do Congresso é participar com alguns colegas que tentam possibilidades pedagógicas na aula de educação física para a gente terminar com essa hegemonia dos esportes tradicionais, futsal, voleibol, basquete, não que eles não sejam importantes, mas também mostrar para os nossos alunos que há perspectivas pedagógicas e possibilidade de outros conteúdos, práticas desportivas e outras coisas nas aulas de educação física. Isso está me chamando a atenção e eu gostaria muito de enfatizar isso. Por isso, nesse momento, eu pedi essa fala para demonstrar que, sim, nós podemos quebrar essa cultura pedagógica da escola, nós podemos quebrar por meio desses esportes, e os esportes de raquete, eles são fundamentais, eles são essenciais, até porque existe uma coisa interessante. A valência física mais utilizada, geralmente nesses esportes de raquete, talvez seja a força, a predominante. E a força é uma valência física que precisa ser, inclusive, trabalhada na perspectiva da gente não tornar esse esporte de raquete também esportes tradicionalmente machistas, esportes que possam também dar oportunidade
para as mulheres participarem, para as meninas participarem. Eu acredito que todos vocês tenham esse objetivo também, então eu acho que é muito importante isso. Então eu gostaria de me somar ou somar os nossos trabalhos àqueles trabalhos que estão perspectivando a parte educacional dos esportes de raquete, e não só a parte de alto rendimento. Eu acho fundamental, porque nós temos um problema de alfabetização no país, e é mais importante, no meu modo de entender, que a gente alfabetize do que propriamente forme um atleta. Não que formar um atleta não seja importante. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns para todos vocês, para todos nós. Larissa está com a mão levantada, por favor. Isso. Bom, vou pegar um gancho na fala do Alcir. Ele falou sobre romper com a hegemonia desse quarteto fantástico. Aliás, eu acho que a gente poderia instaurar um novo quarteto fantástico, badminton, tênis de mesa, e vocês decidem aí. Mas eu acho não, minha pergunta vai ao encontro disso e vai voltada para a Marisa e para a Aline também, que eu gostaria de saber como que vocês fazem para que os alunos eles se sintam motivados e eles se engajem e continuem interessados a aprender o pádel e o badminton. Posso começar? Pode sim, fica à vontade, Aline. Bom dia, pessoal. É um grande prazer estar aqui apresentando o trabalho e apresentando, na verdade, uma grande paixão, né? Eu trabalho com deficientes já desde 97 e trabalho com a iniciação ao Parabadminton desde 2010. Então, a minha principal missão é o acolhimento dessas crianças com deficiência que praticamente não têm oportunidades de fazer esporte, né? Então, se a gente for parar para pensar, quais são os projetos sociais, de lazer, enfim, que abrange essa população, né? Então, a motivação começa aí, que é esse acolhimento e essa oportunidade para a prática esportiva prazerosa. Então, alguém fez um comentário durante a minha apresentação no chat, que foi legal, porque é a minha missão, né? Ai, que lindo, dá para ver que eles estão felizes, que eles estão gostando das atividades pelos sorrisos. Então, como eu falei, essa é a missão. Então, é um momento para eles serem amados e para eles se divertirem e aprender de uma forma prazerosa, tá? Então, eu acho que não tem motivação maior e melhor do que o acolhimento e o amor. Bom, também posso responder a Larissa, professora? Com licença? Fica à vontade. Tá. Também, assim como a Aline, gostaria de dizer que é um prazer imenso estar participando desse congresso maravilhoso. Já tinha tido outros contatos com o Gripper, em nome da professora Thaisa Belli, agradecer imensamente por esse grupo, por esse congresso maravilhoso que estão realizando. Larissa, para te ter uma ideia, assim, que a escola, que a maioria dos alunos, que são os alunos, que participam do projeto, é uma escola do Estado, então, e ficava perto do clube onde foi cedida as quadras. Para te ter uma ideia, que essas crianças passavam lá para pedir bolinha para os jogadores, porque eles... História assim, ó, eu me arrepio toda vez que eu falo, porque o meu intuito principal foi de trazer cidadania para essas crianças, o esporte como cidadania, eu acredito nisso. Eu já com uma idade mais avançada, mais velha que vocês, volto à academia e me dedico a estudar, e daí, diante disso, consigo, juntamente com a Unipampa, que é a minha universidade, e ter essa abertura do Clube Pádel do Engenho, que nos cede todo o material. Imagina que eu sei que provavelmente vão me fazer outras perguntas de como poderemos, num lugar onde não tem um Pádel do Engenho, que vai nos emprestar o material, como fazer a introdução do pádel. Bom, mas chegaremos lá. Vamos responder a Larissa.
E essas crianças, tu imagina um dia elas passarem ali para simplesmente pedir bolinha usada, para jogar taco na rua, para ficar rebatendo numa parede. E um dia ela voltar para dentro desse mesmo clube e tendo a oportunidade de estar dentro da quadra, vivenciando aquele jogo que antes ela passava e apertava a campainha, batia na porta para pedir uma bolinha usada que não era mais proveitosa para quem praticava. Então, quando eles tiveram essa oportunidade, o que a gente notou, eu como a Lúcia, que é minha parceira, que também pode dar um adendo agora para vocês, é a satisfação, a alegria e a motivação deles foi sempre lá em cima. Eu tenho relato da professora deles que eles não faltavam às sextas-feiras. Às sextas-feiras era proibido faltar a aula, porque eles não podiam perder a aula de pádel. E os alunos que estavam nas séries anteriores, no caso, que seria agora na pandemia trabalhado, infelizmente, com a pandemia tivemos que parar, porque não temos nenhuma atividade que não seja online, né? Eles já queriam estar no 5º ano para poder participar. Pô, no ano que vem eu vou estar ali no lugar que hoje eles estão. Então, a motivação, eu acho que vem disso, deles quererem mesmo, eles já tinham essa vontade. E, como eu disse no trabalho, a democratização, esse acesso, é o que faz valer a pena e introduzir o esporte de raquete dentro da escola, como mais uma atividade física, como mais um jogo, mas também buscando sempre dar esse aluno uma cidadania, porque ele vai ter acesso até então ao que ele não tinha. Espero ter respondido a tua pergunta, porque, na verdade, o trabalho de motivação deles foi bem pouco da minha parte, porque eles eram tão motivados que a gente não precisou fazer nada para mantê-los. Eles nunca faltaram uma aula, para vocês terem ideia, de pádel, nenhum aluno no decorrer de todo o semestre que a gente esteve junto. Tá bom, Larissa? Muito obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada, Marisa. Obrigada, gente. Bom, a gente tem aqui, eu não sei se o chat organiza por ordem de pedido, né? Mas a gente tem aqui, quem levantou a mão foi o Diego, então, por favor, Diego, pode fazer o teu questionamento. Oi, bom dia a todos e todas. Também. Bom dia, nossa, imagina, é um privilégio, né? Assim como os colegas relataram a participação desse congresso. Eu acho que hoje esse encontro já é uma referência, já é um clubinho combinado aí dentro de um certo tempo, porque as carinhas que eu estou vendo no congresso são pessoas que a gente tem familiaridade, se encontra aqui e acolá, onde vai um, vai todos, né? Parece um conjunto de abelhinhas, né? Então isso é muito, muito bom. Na verdade, assim, os parabéns mesmo aos 3 trabalhos, e antes de eu fazer a minha pergunta, só contar uma história bem rápida. Quando eu estava na universidade, me mandaram fazer um trabalho sobre beach tênis, e eu moro aqui em Santos e saí para comprar uma raquete. Cheguei em casa com uma raquete de paddle. Aí eu não sabia o que era, muitos anos atrás, e aí, não, mas essa raquete está errada. Eu falei, como está errada? É igual, e foi assim, professora, o meu encontro com o paddle, tá? Bem acidental. Já para a Aline, né, sem comentários, já se conhece até, não vou ficar aqui também, né? Mas a minha pergunta é mais de curiosidade, né? Vai mesmo para a Aline. Eu fico encantado da maneira como a Aline é inventiva no uso dos materiais. E a gente está nessa estrada, né, Aline, já faz um tempo, e esse lance da bolinha de sabão e do mata-mosca, eu fiquei assim, tô até assim meio tentando entender como que surgem essas ideias. Então eu queria fazer uma pergunta direta para a Aline, né, nos bastidores, como que funciona, né, a formulação dessa necessidade, porque veja, não é um material ao acaso, né? É um material que tem todo um pensamento didático-pedagógico para atingir o objetivo. Amiga, como que isso acontece? Conta pra gente. Meu Deus, Diego, tua pergunta foi ótima. Você sabe que eu olho assim, eu tenho um vídeo que eu vou compartilhar com vocês, que foi no meu trabalho de doutorado.
São 10 minutos só de atividades de iniciação ao badminton com crianças em cadeira de rodas, tá? E eu passo para os meus alunos e eles olham, meu Deus, professora, dá para fazer tudo isso? Como que eu não tive essa ideia? Então, assim, eu não sei, eu penso muito, por exemplo, o aluninho, né, que eu mostrei agora no trabalho, ele não tem condições de uma raquete de badminton, que é muito grande, é muito pesada, né? Então, tudo que eu olho, assim, ó, matador de mosca, nossa, pode ser uma raquete. E vocês viram como ele faz certinho o movimento do badminton? É uma graça. Bolinha de sabão, eu não sei, é que eu sou muito criança, então eu gosto bastante de brincar. Eu penduro bolinhas de espuma. Vixe, gente, tem tantas atividades, né? Aquela atividade com a luvinha, com a raquetinha do zebol, é muito bacana de brincar. Então a criança tá lá como se fosse uma luvinha de goleiro defendendo as petecas no arco que tá atrás. Então, assim, eu também, às vezes eu fico impressionado, falo, caramba, como que surgem essas ideias? Mas é mais assim, surgem as ideias, claro, por conta da criatividade, mas por conta dessa necessidade de fazer a criança sorrir e se divertir. Então, não sei, eu sou uma pessoa de sorte, assim, por ter esse pensamento, né, e por querer fazer que a criança se divirta e participe com sucesso. E a nossa sorte é ter você por perto, né? Então, meus parabéns aí mais uma vez. E quando você falou da empunhadura, né? E realmente, agora, uma coisa que não dá para mensurar, eu acho que só ali na sua prática, quando essa criança estoura essa bolinha, né? Eu acho que ali naquele momento que tem o sucesso de estourar a bolinha, imagina a sensação que essa criança tem com um material tão simples, né? Uma empunhadura que não vai ficar presa, porque eu acho que deve ser maleável. Então, esse é o maior problema do badminton, esse dedo que trava, né? E ali já favorece, olha só que genial. Mas você acredita que eu tenho foto de aluninhos com deficiência com o dedinho assim, né? Porque no badminton a gente tem uma implicância danada. Exato, isso. Pega a raquete e faz isso. O dedo que trava, é. Então, mas teve criança que fez isso também com o matador de mosca. Muito bom, obrigado. E, professora, eu aceito o convite, viu? Eu tenho a raquete aqui ainda, guardei e pode deixar que a gente combina. Ok, será muito bem-vindo, Diego, aqui em Uruguaiana. Eu vou ir até Santos jogar contigo. Bom, vamos dar sequência, então. Acho que o próximo que tinha pedido era o Ismael, né? Por favor, Ismael. Bom dia a todos. Tá chegando um som bacana aí. Bom, meu nome é Ismael, quero cumprimentar e deixar esse dia, domingo, muito maravilhoso com essa aprendizagem. E eu acho que modificou a minha realidade de pensar também dos esportes de raquetes. E uma pergunta que me veio aqui, e cumprimento mais uma vez a todos, a apresentação, foram motivadoras e muito brilhantes. A pergunta daí eu não vou direcionar vou direcionar para o público geral, né? De que forma nós temos a possibilidade de nos aumentar o esporte de raquete nas escolas da educação básica? De que forma a gente possibilitar essas ações que venham a aumentar o esporte de raquete lá no professor, lá na educação básica, onde ele não tem os equipamentos, quais as razões e possibilidades que vocês acham que possam aumentar, seja ele o paradesporto ou o esporte de raquetes, e desmistificar a praticação, a unificação dos esportes, né, coletivos, o Quarteto Fantástico, né, que a gente possa modificar isso. Essa é a pergunta, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho, foram encantadores. Um bom domingo a todos. Obrigado. Posso começar respondendo ao Ismael? Então, Ismael,
Ele é meu colega aqui do GEF, doutorando em Educação Física, e meu colega do GEF, meu parceiro de pádel também. Ismael, eu acredito que uma das ideias é do nosso projeto Pádel Cidadão. É em cidades que tu tem quadras que tu possa fazer uma parceria, eu acredito que para os clubes também é proveitoso. O que tu tem que levar para dentro do clube é essa ideia, porque o clube é privado. E se ele é privado, ele vive daquilo, ele é em busca de capital. Então, a escola é pública e não tem o recurso, mesmo que a gente também pode usar adaptações, eu estou adaptando, fazendo experiências junto com a Lúcia e outros colegas, e o grupo inteiro, de fazermos adaptações em quadras menores, com outros materiais, como começar com raquetinhas de tênis de mesa, para eles terem um primeiro contato. As bolinhas também, pode ser, já que as bolinhas ficam pesadas para uma raquete de tênis de mesa, a gente pode adaptar as bolinhas, usar outros tipos de bolinha, para que eles consigam ter esse primeiro contato. Lá, eu vendo a professora também, a Aline, eu lembrei que a gente faz muito uso do balão também, para introduzir as primeiras vezes, assim, porque eles chegaram, eu conto até a experiência de uma aluninha que ela chegou no primeiro dia e disse assim, não, eu não quero participar. E eu disse, não, vai ser legal. E ela, não, eu não quero participar porque eu não sei jogar. E aí ela ficou sentada, né? Eram desses 16 primeiros que foi, então 15 começaram a participar. Só que ela acreditou que eu já ia pondo eles a jogarem. E como ela não sabia, ela não queria ser constrangida pelo fato de não saber jogar. Daí a gente começou com uma maneira bem lúdica e o material que a gente utilizava os materiais, digamos assim, até chegar o material realmente, a raquete de pádel e a bolinha de pádel, a gente fez com outros materiais adaptados, que posso depois passar para vocês, e aí, então, para eles chegarem, quando ela viu que os colegas estavam se divertindo, estavam super felizes com aquela brincadeira, aquela correria, e minhocão, e joga bolinha, e faz o minhocão, tem que passar a bolinha por baixo da perna, ninguém pode pisar e corre para frente, e pega o balão e joga com a raquete. Então, tudo isso trouxe bastante alegria. E essa forma lúdica, que também responde a pergunta da Larissa anteriormente, que mantém eles motivados, porque eles não estão vendo o esporte já como assim, o jogo em si, com todas as regras, normas e tudo que tem que ser feito. Ele está vendo apenas, naquele momento, apenas como um jogo, e um jogo que para ele traz muita diversão e muita felicidade, e dá como eu já disse, eleva a autoestima e tudo, porque ele se sente importante, que agora ele está naquele lugar onde antes ele só passava para pedir a bolinha usada. Mas, enfim, o Pádel Cidadão é uma maneira e que pode, eu acredito, ser feito em cidades que tem o pádel, por exemplo, e que tem outros esportes, entre as parcerias de setor privado com o setor da educação. No caso, a Unipampa, que é a minha universidade, eu representando ela, fiz esse link com o Pádel do Engenho, que era um clube onde eu jogava, é um clube privado, e ele também tem interesse, porque para te manter o esporte, manter o clube aberto, tu precisa que tenha praticantes, e desses 16 alunos, 5 ou 6 já se tornaram praticantes, e mesmo ele tendo essa dificuldade financeira daquele primeiro momento, que é o que a gente tenta desmistificar, que esses esportes de raquete são esportes muito caros, ele vai acabar tendo um material, ele vai acabar tendo um patrocínio se ele se destacar, e ele sim tem ajuda de muita gente aqui. Ele precisa desse primeiro passo, desse primeiro contato, para que aí, assim, muitos vão usar somente pela cidadania, vão usar como jogo, vão usar como aprendizado. Mas muitos também podem se destacar e se tornarem até jogadores de pádel futuramente, por que não? Quer falar, Larissa? Eu acho que nesse caso de educação física escolar, acho que vocês conseguem falar um pouco melhor que eu. Então, vou passo a bola para vocês. Se quiser falar, Aline, fica à vontade. Só quero complementar que eu acho que os materiais alternativos, eles são muito importantes para o começo de um trabalho, né? Mas também o professor tem que
que ter essa disponibilidade, essa vontade de mudar o Quarteto Fantástico, como muitos já falaram aí, né? Eu não sou professora de escola, eu fui professora de escola especial, eu trabalhei em APAE por muito tempo, e agora eu dou aula em universidade, né? Mas eu acho que é por aí, tem que ter disponibilidade. Não, vamos lá, vamos aceitar esse desafio aí, vamos começar. Não tem material na escola? Vamos ver o que pode ser de material alternativo. O Diego, que está aqui, eu acompanho o trabalho dele, ele faz um trabalho sensacional na educação física escolar. E eu acho até, Diego, que você poderia falar sobre isso, porque você leva o esporte de raquete para a escola. Assim, o esporte de... Posso falar um pouquinho? O esporte de raquete na escola, eu tenho visto, assim, durante todo o congresso, uma preocupação, né, muito grande nesse sentido, apesar do momento que nós estamos passando, tirando esse cenário, mas eu acredito que é um trabalho quase de militância, né, porque nós temos aí agora, e não vem ao caso também discutir aqui, sobre os documentos normativos que são basicamente ditatoriais, né, então, eu acho que a função do professor é olhar para esses documentos e agir nas lacunas, né? Então, eles têm coisas boas e coisas ruins, né? Nem tão boas, nem tão ruins, mas um fato interessante é que ele traz ali, né, textualmente, esportes com raquete, rede divisória, né? A primeira vez que o documento normativo traz a palavra badminton, né? Então, um exemplo, né, do badminton. Então, eu acredito que é um trabalho feito nessa militância e mais ou menos como a Aline também vem trazendo a gente tem que ter ali, né, algumas cartas na manga para poder trazer para o seu aluno aquilo que você acredita que é eficiente para ele naquele momento, né? Então, essa questão de técnica, de tática, isso é muito importante, mas no primeiro contato não é bem isso que o aluno quer, né? Eu dou um exemplo do badminton, por exemplo. Quando o aluno acerta a peteca, mesmo que seja na trocação, gente, ele já está jogando. Eu acho que no imaginário dele já está a torcida em volta, já está ao ponto de um dia, de tanto eu insistir com essa questão do jogo e tal, eu tive que fazer uma outra atividade. Quando eu voltei, tinha 2 alunos deitados no chão e 2 batendo. E eu falei, o que vocês estão deitados aí? Ah, a gente é a rede. Eu falei, meu Deus, como é que... Você entende? Assim, então, eu acho que é isso. Quando você começa a ver, né, essas ocorrências sociais, essa transformação quase que do DNA, do conceito deles, eu nunca vi uma rede humana deitada para badminton, sendo que não tem nada a ver, né? Eu falei, gente, mas... Ah, não, professor, e aí foi evoluindo, né? Aí o menino levantou, aí colocou o banco, aí colocaram o barbante, eu falei, gente, olha só o que está acontecendo, está sendo orgânica essa mudança. E aí eu lembro que quando eu fazia futebol na escola, no intervalo, eu estudei em escola particular, e eles não gostavam que a gente fazia futebol na escola. O que a gente jogava? Com todinho amassado. E o que era a trave? A mochila que a gente pegava de alguém e fazia. Ou seja, quando os esportes de raquete ocupam esse cenário orgânico, eu acho que aí você já está mudando, né, o DNA dessas crianças. E você pode ter certeza, se você vier com badminton, com tamborel, com squash, que inclusive ontem, né, eu fiquei super, assim, como se diz, sensibilizado com a professora do squash, que falou sobre a questão feminina do squash, o quanto ela enfrentou essas dificuldades. Eu acho que tudo isso começa lá, né, na mudança orgânica no chão da escola. Bom, tem o Jonathan, também tinha levantado a mão aqui. Por favor, Jonathan, qual é o teu questionamento? Fica à vontade. Olá, bom dia para todos. Olá, todos estão me ouvindo? Bom dia, estamos sim. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aí a oportunidade de estar vivenciando, como eu deixei ali alguns comentários ali no chat, é a primeira vez que eu estou participando aqui do Congresso. Eu sou de São Paulo, me formei em São Paulo, mas a minha atuação na área de educação física tem sido aqui no Mato Grosso. Eu moro aqui no Mato Grosso desde 2014, onde eu comecei a atuar diretamente com as crianças em específico, e eu sou muito indagado assim, professor, o senhor gosta muito de trabalhar com a faixa etária infantil, o senhor gosta do ensino médio,
eu sempre digo assim, olha, não existe uma preferência, existe você desenvolver um projeto, você trabalhar a ludicidade, a movimentação corporal, seja ela lá na base ou seja ela nos grandes. Lógico que se você consegue ter um trabalho desde a parte inicial, você tem uma crescência, né? Você continua com esse processo. E assim, quero aqui deixar os meus sinceros elogios, orgulho da minha profissão em ver os trabalhos de vocês. A cada dia eu tenho mais certeza que eu estou no caminho certo, porque eu vejo frustrações, mas eu vejo uma porcentagem muito grande de trabalhos expositivos, resultados muito grandes, inclusive na questão da inclusão. E hoje a gente está vivenciando um momento mais inclusivo ainda, que é essa questão da pandemia, né? O afastamento aí das crianças, coisa que nós, enquanto educadores, nós nos preocupamos muito, porque hoje a criança, hoje ela está sendo jogada diretamente a computador, a celular, e está nos afastando da prática, da movimentação, que é aquilo que nós focamos, né? O movimentar das crianças, né? E aí a gente tem uma preocupação, porque eu vejo muito, assim, criança inclusiva. E como que a gente atende essas crianças agora, com esse afastamento, essa pandemia? Eu fico muito orgulhoso dos trabalhos de vocês, mas aí eu quero deixar um questionamento aqui para vocês, para todos. Assim, eu tenho desenvolvido adaptações, aulas, vídeo aula, conferência, na rede privada. Hoje eu consigo atender o presencial, uma porcentagem interessante, trabalho muito com adaptação de brinquedos, de jogos, e tem tido uma captação muito legal com os pais em relação a isso, mas eu queria ouvir de vocês, porque os trabalhos de vocês são muito lindos, perfeito. Estou vendo ali no YouTube, pesquisando trabalhos, inclusive, de vocês, tenho visualizado muito isso, porque isso serve como base para mim, enquanto educador, desenvolver aqui na minha cidade, que eu moro em Sorriso, no Mato Grosso. E eu queria ouvir de vocês, como que vocês têm feito esses trabalhos nesse momento que a gente está passando? Posso começar? Pode. Bem rapidinho, né? Que termina meio-dia. Ô, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho o projeto de extensão da universidade que chama Escola de Esportes Adaptados e Paralímpicos, e eu tentei, o ano passado, fazer um trabalho virtual. Os meus alunos não fizeram praticamente nada. Então, eu não escrevi o projeto de novo, né, para o ano de 2021, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo se eles não querem participar. Então, eu fiquei bem frustrada com esse trabalho remoto, né, à distância, com os meus alunos do projeto, com os meus aluninhos com deficiência da iniciação para badminton. Jonathan, eu também, assim como a Aline, a escola, como eu já disse, é uma escola, além de ser do Estado, assim, porque a gente sabe que escolas particulares sempre têm uma renda melhor, então eles não têm acesso nem a redes sociais. O que acontecia é que os professores estavam mandando trabalhos em folhinhas impressas, deixavam uma vez por semana e os pais iam buscar essas folhinhas e daí depois retornavam, dali 15 dias, com o trabalho feito e devolviam essas folhinhas, porque a maioria não tem acesso à internet, nem a um telefone celular que pudesse pelo WhatsApp, porque a ideia foi fazer grupos de WhatsApp e mandar as tarefas para o grupo de WhatsApp, porque a gente poderia, sim, desenvolver trabalhos mais voltados, por exemplo, a história do pádel. Eu não trabalhei com eles, eu contei a história rapidamente nos primeiros dias, mas eu podia desenvolver, eu podia introduzir, além de brincadeiras, joguinhos no celular. Mas o que acontece é que eles não têm acesso à internet, não têm acesso ao notebook, não têm acesso ao WhatsApp, então dificultou bastante esse contato, e assim como a Aline, o sentimento que a gente tem é um sentimento de frustração, e eu acredito que eles também, por não poderem, infelizmente, participar e dar a devolutiva que a gente espera, porque eles não têm como, realmente é uma escola bem carente. Bom, agora nós fechamos com a pergunta do Jonathan e o professor Luciano vai dar um recado a todos. Bom, pessoal, o recado era para divulgar, né, o livro sobre esportes de raquete, que está sendo lançado
agora no Congresso, né? E a gente teve a oportunidade de colaborar com esse livro, né, com um capítulo nesse livro, né, eu e outros 3 professores, né, no capítulo 6, né, que é sobre as competições formais no esporte raquete, né, os motivos para diversificação das práticas, né. A ideia com esse capítulo foi colaborar no sentido de valorizar as competições como algo que é importante para o processo de educação e de formação das crianças, mas, claro, né, uma competição de acordo com as possibilidades e fugindo, né, da competição do modelo de adulto, que certamente não é algo desejável se a gente pensa em formar e educar as crianças, né? Então, é nesse sentido, né, um capítulo que trata dessas questões e procura mostrar alguns caminhos e algumas dificuldades, enfim, não se teve a pretensão de encerrar esse assunto, mas simplesmente colocar algumas ideias para que cada um possa também, junto com as suas experiências, né, traçar o seu caminho nesse sentido, certo? E para encerrar, então, agradecer a participação de todos, né? Parabenizar a Aline, a Larissa e a Marisa, né, pela apresentação do trabalho. Uma questão que eu achei interessante e que eu descobri agora nessa apresentação, que é a questão do dedo atrás da raquete. Não era um problema só do tênis, eu vi que acontece em todas as modalidades. Sim, acontece. Você vai ter muito problema com isso ainda. Tem uma colega aqui da faculdade começou a jogar tênis e começou a ter uma tendinite. Daí eu pensei, vem cá, o que tu faz com o teu dedinho indicador? Fica aqui atrás do cabo. Eu falei, então tira ele que vai curar a tua tendinite. Mas é interessante que, quer dizer, o próprio implemento, eu acho que acaba, muitas vezes, fazendo com que a pessoa coloque esse dedo ali e o problema vai além da técnica, né? Acaba gerando lesões. É que esse dedo dá mais controle, né? E a criança tem mais facilidade para acertar. Mas, né? Professor, sim, pois não. Luciano, deixa eu só aproveitar para falar, eu escrevi aqui no chat, mas já que a gente está divulgando o livro, né? Só para falar que eu e a professora Marta Lopes, a gente também tem um capítulo nesse livro, e a gente fala sobre esportes de raquete adaptado. Então, é mais uma opção aí para os leitores. Eu também quero falar. Eu e o professor João cruzamos 2 experiências com o badminton e o tênis dentro dessa perspectiva do organismo da escola, né? A gente ali meio que traçou caminhos bem parecidos e no capítulo 4 a gente descreve um pouco esses processos. Inclusive os alunos da Rede Deitada fizeram 2 desenhos, a gente colocou lá, né? Faz parte dessa leva de alunos, os desenhos estão lá, na íntegra. Recomendo. Eu acho que esse livro aí, ele já é um sucesso, né, Aline? O pessoal tem gostado bastante. Sim. Parabéns aí pelos organizadores. Bom, acho que então é isso, né? Parabéns pelas apresentações, pelas intervenções, e agradecer a participação de todos. E lembrar que o Congresso continua hoje à tarde, né? Desejar um bom almoço para todos, para restabelecimento das energias, para a gente continuar participando desse Congresso que está maravilhoso. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Um beijo. Até depois. Boa tarde. Muito obrigada a todos. Um prazer ter estado aqui com vocês. Até mais.